Bem-vindos ao canal O Espiritual Te Fala. No vídeo de hoje, abordaremos as revelações de um ex-militar das Forças Armadas dos Estados Unidos sobre segredos a respeito de alienígenas e suas interações com a humanidade. Este ex-militar compartilha informações surpreendentes que podem mudar nossa compreensão sobre o universo e nossa espiritualidade. Para todos os espectadores, convidamos vocês a se tornarem membros do canal e contribuírem com nossas produções, se assim desejarem e puderem. Agradecemos imensamente pelo seu apoio. A verdade está prestes a se desdobrar diante de nós. Tá, vamos lá. Aí, mais algum incidente assim que foi fora do comum antes de você ir para a Alemanha? Teve um incidente que foi no período que eu estava no processing, que chama, né? Eu não sei como vou falar isso. No período administrativo, que você é levado para o MAPS. O MAPS é um local onde você vai passar por todos os exames ali, médico, psicológico e tal, enfim, faz parte do processo administrativo. E lá fica uma pessoa em civil, ela trabalha para o Exército Brasileiro, mas ela fica em modo apaisana ali. Ela é como se fosse um contractors. Contractors é um civil ali que trabalha para o Exército Americano e tal. Aí, só um pouco resumido do que eu contei da outra vez, que também foi muito marcante, que era um homem já em torno dos seus 40 anos e só pelo ato de ele fazer perguntas, olhar os hábitos que ele tinha, já vi que ele era um pouco diferenciado. Ele já tinha... Você nota que ele assim, trabalhou numa agência de inteligência do governo. E de fato, quando eu conversei ali um pouco com ele, ele se revelou um pouco que já tinha trabalhado. E eu comentei com ele que eu estava interessado, né, e possivelmente até ir para o Brasil. Ele falou assim, existe área sim, só que você vai conhecer muito mais a fundo a área do Exército, você vai ver que tem muita coisa para você trabalhar. Então quando você tiver já atingir uma maturidade dentro do Exército, vem e fala comigo, porque eu senti alguma coisa em você. Eu acho que ele quis dizer da mediunidade. Então, dentro lá do Exército eu também tinha sentido isso, que quando você tem uma mediunidade diferenciada, eles começam a tratar você de um outro modo. Pode ser tanto ruim quanto pode ser quanto bom. Mas eu acabei não descobrindo, porque eu não entrei em contato depois com ele. Entendi, é como se fosse uma leitura psíquica. Exatamente. Você resumiu aí o que eu estava tentando falar. Legal, gostei. E você entende, assim, que talvez eles levem isso mais a sério do que as pessoas pensam? Muito a sério. E o conhecimento que eles têm sobre isso parece um conhecimento normal, que a gente, assim, né, as pessoas comuns não teriam, mas para eles, eles conhecem com uma normalidade. Ainda mais essas pessoas que trabalham nesse setor de inteligência e são treinados para isso. Tanto que existe a base de inteligência em Wiesbaden, que era muito próximo da gente lá. E ali é estudado técnicas com isso, trabalhando com isso, né? Tem uma agência da CIA que também trabalha ali junto com o Wiesbaden, então eles têm essas técnicas, né? Quando eu fiz contato, depois se tiver tempo eu conto mais para não ficar estendido, mas fazendo um contato com essas pessoas que trabalharam na CIA, elas contam que existe essa técnica para você aproximar de uma pessoa, para você ver qual que é a tendência psíquica dessa pessoa, se vale a pena ali investir ou não. Então é como se fosse uma ferramenta ou até um armamento da própria pessoa que está tentando investigar e chegar com uma aproximação, uma abordagem. Lá no Exército Americano eles tiveram um programa secreto desenvolvido que chamava MK Ultra. Já ouviu falar? Era de dominação da mente mesmo. Tinham agentes que eles estavam com uma programação escondida na mente e que aí por uma ligação que era feita ativava. E aí ativava um super soldado que estava adormecido, entendeu? No corpo de um militar ali que estava paisano em algum lugar. Chamava MK Ultra. Não sabia. Quem quiser pesquisa depois na internet. Você conhece esse? Sim. MK Ultra. Pesquisem aí no Google que vocês vão ver. Então eram que inclusive a série Stranger Things, não é? Que tem lá, né, que você lembra que a menina tinha o poder da mente, tinha aquela coisa toda.
veio inspirada nessa série MK Ultra. Então, Legal. assim, é uma coisa que permeia muito o exército americano. Isso que você está falando é legal porque meio que corrobora tudo isso. Isso, Você principalmente, viu, né, isso daí. principalmente do projeto Montauk. Montauk, O Stranger verdade. Things ele pega do MK Ultra e Montauk e faz um conglomerado. É isso aí. Uma pergunta que veio aqui do nosso grupo secreto. Legal. É o seguinte, ele perguntou, o Carlos perguntou, qual foi a tecnologia mais avançada que você viu no exército e que você desconfia que seja engenharia reversa de algo alienígena? Você estava no exército, acho que quantos anos tem? Mais de 10 anos, né? Não chegam 8 anos, eu acho. 8, 7 anos, por aí. Você viu lá tecnologias que você acredita que tenham uma origem alienígena? Olha, ver no hangar, na baia da mecânica, assim, não cheguei a ver, não tinha esse acesso, né? Mas eu tive com essas minhas experiências de avistamento, que quando eu presenciei alguns desses avistamentos lá dentro da base de Hohenfels, eu vi algumas aeronaves que eu não sentia uma energia de ser totalmente extraterrestre, mas como se fosse ambiente de teste. Porque a parte de Hohenfels, ali da região da Bavária, né, onde a base é situada, ela tem muitos voos de testes. Tanto que em Kaiserslautern tem uma base aérea americana lá e eles saem de lá para fazer voos de teste bem na área, assim, você bem, a grosso modo, na área pantanosa da Bavária, onde fica Nuremberg, Hohenfels e toda aquela parte de Regensburg, Parsberg. Então é uma área que raramente as pessoas vão, então eles vão fazer campo de teste de voo lá. Então tem toda hora. Tanto que quando eu lembro, nas primeiras vezes que eu cheguei lá, vinha muitos caças, vinha helicóptero fazer campo de teste lá e eu ficava filmando. Aí na segunda semana eu já tinha enjoado, de novo. Então eles fazem muito campo de teste ali. E desse campo de teste, tem umas áreas mais afastadas ainda que a gente faz acampamento, treinamento lá. E a gente vê algumas coisas estranhas por lá, né? Então, só respondendo, eu vi essas naves esquisitas, estranhas. E quando eu costumava a falar com o companheiro do lado, assim, eles olhavam, assim, eles viam também, mas não comentavam nada. E quando eu falei com o tenente, é uma das outras histórias também, o tenente falou assim, não, faz parte, né, do projeto de Kaiserslautern. Então, ficamos naquilo mesmo. Então, foi essa... Qual que é o nome do projeto? Qual? Que você acabou de falar, faz parte do que o seu major respondeu quando você perguntava? Não, eles não falavam nada. Eles simplesmente falavam que era campo de teste. Não, aqui é área assim mesmo, campo de teste. Então você vai ver muita coisa. Tanto que nós éramos proibidos de filmar ali a área social, sim. A cantina, né, os apartamentos. Mas quando a gente ia lá para a área de combate, de treinamento, então a gente não podia filmar nada, não podia. Tanto que, às vezes eu fazia umas filmagens rapidinha, mas eu ficava assim, não chegava a mostrar, eu mostrava só para um amigo ou outro, mas você assina um termo que você não pode mostrar, e a cadeia de comando também não permite. Então, alguns chegaram a tirar foto, alguns chegaram a tirar foto dessas naves, eu pedi, aí eles falaram que não. Eu disse, não vou dar não, porque tava todo mundo com medo, né? E o que você viu de nave estranha lá? Ou naves, ou luzes, ou corridos estranhos? Bom, teve noites que nós passávamos, né, em acampamento por lá. E nesses acampamentos era um pouco até comum. Assim, havia dois tipos, né? Dois tipos de passar a noite. Quando eu passava a noite, eu dormia, fazia a projeção, via coisas, via naves, via passagem de seres ali pelo local. E acordado também quando a gente fazia campana. A gente acampando à noite lá, tal, a gente via muitas luzes, muitos focos de luz passando muito perto. E a gente conseguia identificar. Tinha um menino que ele sabia vários tipos de helicóptero, assim, o menino era muito bom. Um Chinook, não sei o que e tal, papapá. Só que passava esses objetos e ele ficava assim, não sei o que é. Aí ele perguntava pro tenente e falava, é de Kaiserslautern, é daquele local. Kaiserslautern? Kaiserslautern. É uma base aérea que fica... Assim que você sai dos Estados Unidos, é a primeira base que a gente tem, que a gente não cai numa base civil, a gente cai numa base militar para poder fazer para chegar até a nossa base ali, pelas forças da OTAN. Os militares americanos, eles passam por essa base, né? Eles não vão pro aeroporto de Munique, Não, eles têm que passar por essas bases. Então eles fazem uma análise, tudo, dão uma olhada nas suas coisas, documento. Então você passa por essas bases. Então ali é uma base da Força Aérea Americana. Então lá
lá que tem que tem as coisas acontecendo. Então o Hohenfels não tem. Né? Eu frequentei lá, olhei. O que acontece muito é os campos de teste. Ali que a gente vê as coisas, né, se manifestando com luzes e tal. Só que a gente acaba tendo essa experiência física apenas nos avistamentos. Só que daí, quando eu fui dormir, faço projeção astral, aí que você começa a ter umas experiências mais de abduções. Tá, então vamos lá. Vocês são militares que estão sendo treinados no exército americano e vocês viam naves da base vizinha que eram absolutamente impossíveis de serem identificadas. Vocês não sabiam o que eram luzes, os movimentos, as trajetórias. Mesmo você está comentando que você tinha então lá um colega que era, digamos, era nerd, né, em armamentos militares e naves, helicópteros, etc. E mesmo ele não sabia, porque um civil, um leigo, por exemplo, eu e o Guru, a gente pode olhar lá, é um Black Hawk, que é um helicóptero que o Guru gosta do Black Hawk. O Guru tá bom de caras e bocas hoje. O Guru tá muito bom. A gente vai olhar à noite, a gente vai olhar, vai falar, nossa, deve ser uma nave alienígena, mas é só um Black Hawk, lá que é um helicóptero especial. Mas, como eles são do exército, eles conseguem reconhecer naves do exército, da aeronáutica, enfim. Então, a visão deles é muito interessante, porque se eles não conseguem reconhecer, significa que é algo realmente estranho. Conte um pouco, então, primeiro dos avistamentos que vocês tinham lá, que tipo de formato, trajetória, cor, luz, o que exatamente vocês viam de tão diferente dessas bases de testes vizinhas aí? Eles tinham um formato como se fosse um formato triangular. Sabe aqueles stealth, que é aqueles avião preto que aparece bem em grandes altitudes, né? Então era muito parecido com aquele. Só que eu tô falando assim das aparições físicas. Tá. Físicas, eles têm essa aparência e ainda eles não ficavam, não tinha essa super alta velocidade, mas era muito estranho porque ainda assim ele desafiava um pouco o que a gente tá acostumado a ver. Então ou era muito rápido, ou fazia algumas manobras assim, um pouco duvidosas, assim, digo, gravitacionais. Então a gente olhava e fazia uns barulhos estranhos, emitia luzes estranhas. Ou às vezes a gente se sentia esquisito, a gente se sentia mal. Aí depois, mais pra frente, eu já vou até adiantar essa informação, mais pra frente eu acabei descobrindo com um grupo que cuidou, né, dessa parte minha, da parte da minha saúde psicológica. É um grupo que coletava essas pessoas que tinham mediunidade e experiência lá dentro do exército, nessa parte de avistamento. Eles falaram que essas naves, elas tinham uma tecnologia de som, que emitia um som que a gente passava mal, que a gente tinha náusea, que a gente tinha dor de cabeça, que a gente tinha algum revés biológico dentro do nosso corpo. Então, aí que eu fui entender que os equipamentos militares que estavam sendo desenvolvidos, sendo testados ali, estavam mexendo muito com a nossa saúde mental, nossa saúde biológica. Então, às vezes passava aquelas coisas e a gente não se sentia bem. E fazia um barulho estranho, esquisito. E é uma mistura também com as luzes. Então, mas eu só fui saber depois que começou a ter... Eu comecei a ter muitas dúvidas. E quando eu perguntei para esse grupo, né, esse grupo de whistleblowers, né, que chama de denunciantes do que acontece lá dentro do exército, eles me apontaram, falaram, ali é campo de teste de armas que vão mexer biologicamente com as pessoas. Então, hoje em dia já faz um tempo já, não está se desenvolvendo equipamentos que vai ser, né, bombas, coisas assim explosivas, até tem, mas aí é uma industrialização do capitalismo, né, dentro do exército, isso aí é uma coisa para dar dinheiro. Mas realmente, de fato, que vai ser usado é essas coisas mais armas biológicas, que vai mexer com as pessoas sem elas saberem, né? Então, foi isso que foi apontado lá, o uso dessas naves ali nessa região de campo de teste de Hohenfels. Então, você diria que a nave ela emitia uma vibração que afetava cognitivamente vocês ali. E era algo que você sentiu mal. Então você sentiu na pele essa nova tecnologia, digamos assim, implementada. Isso. E não era falado pra gente, né? A gente ia lá para fazer o treinamento, treinar outros exércitos. Só que daí quando passava aquilo, a gente sentia. Mas talvez, só criando uma hipótese aqui, talvez vocês fossem colocados lá para fazer essa campana nesse acampamento
justamente para que pudessem testar essa tecnologia em vocês. Exatamente, foi o que um dos denunciantes falaram. Dessa equipe de pessoas que daí, se der tempo, eu até falo também um pouco dessa equipe de whistleblowers, né, os denunciantes, que daí eles começaram a apontar para mim, aí começou a fazer mais sentido, que é um pessoal da luz, né, elucidando das pessoas ali que passaram por esse campo de teste. Que interessante. Você acha que tinha alguma tecnologia antigravitacional, por exemplo, nessas naves que vocês viam? Acredito que sim, porque assim, eu não tenho esse conhecimento tão técnico igual os companheiros tinham de identificar de aeronave e tal, né, e modelos assim, mas ainda assim eles ficavam perplexos, falavam, nossa, mas que avançado, né, até gerava discussão, falava assim, mas e uma guerra da Rússia contra os Estados Unidos, quem ia ganhar? Pô, mas com essas naves aí a gente ia conseguir, mas então gerava assim, sabe, muitas coisas, mas o que eu vi ali era uma coisa assim, muito diferente, muito, muito diferente. E as luzes? Essas luzes não tinha um padrão, assim. Parecia que, como eu falei, assim... Parecia que quando havia essas luzes, parecia que estavam emitindo alguma coisa. Lançando alguma coisa. Então, a partir do momento que você via essas luzes, você sentia uma certa vibração. Muitas das vibrações, assim, só para o pessoal tentar entender um pouco, que está em casa, é aquela vibração quando você escuta um pi, sabe? Alguma coisa mais... E vem do nada. Às vezes essas pessoas mais sensíveis, sabe quando você consegue sentir uma TV ligada, mas você não está no ambiente da TV, você está no outro, mas você fala, poxa, acho que a TV está ligada, acho que tal aparelho está ligado. É mais ou menos nessa perspectiva da coisa. Só que daí você começa a sentir mal. Você começa a sentir uma dor de cabeça, um enjoo, uma náusea. Então era nesse sentido mais próximo. E eles falavam que vocês tinham que fazer o que lá no meio do campo de testes, assim? O que é o acampamento? Eles te mandavam, vai acampar ali onde passam as naves. Nós simulávamos situação de combate. Então, lá dentro de Hohenfels, existe uma área gigantesca, como se fosse vários Projacs, com cidades cenográficas. Até eu fiquei super espantado. Tem cidades cenográficas, eles têm um contrato lá, né, as forças da OTAN, que eles têm que contratar uma quantidade de alemães, isso é um contrato com a Alemanha, Estados Unidos e Alemanha, que eles têm que contratar um número de civis para oferecer emprego para as pessoas lá, ou seja, não é só chegar lá, botar uma base e estamos aqui, uma base americana e beleza. Não, eles têm um contrato que eles empregam alemães também. Então, os alemães trabalham na base americana lá de Hohenfels. E um dos trabalhos deles é fazerem o papel dessas pessoas civis, como se fosse numa situação de combate, uma situação de ou a gente está indo tomar uma cidade para libertar essa cidade, ou a gente está na cidade defendendo essa cidade contra invasores. Então a gente faz essa simulação. E nessa simulação ali tem essas cidades cenográficas que você vê, tem uma vendinha, tem um supermercado, e é impressionante a estrutura e o dinheiro. Como eu volto a falar que assim, é incrível o gasto de dinheiro para tipo uma simulação. Aqui a gente vê uma simulação, o que é? Uma área, assim, então, mas uma cidade cenográfica, e não só uma, várias. Então é algo assim, surpreendente, né? Não sei se eu fugi um pouco do tópico e tal. Não, acho que foi legal. Então vocês estavam lá para isso. Isso, ali, então, voltando. Então quando vem, por exemplo, o exército italiano, a gente vai lá e a gente fica na cidade, aí os caras têm que tomar. Então é como se fosse quase um jogo, vamos dizer assim, sabe? Um jogo. Só que daí com as armas, tudo. Então fica esse jogo deles tomarem a cidade e a gente defender a cidade. Ou ao contrário, eles estão na cidade e a gente vai tomar. Ou seja, a gente vai desempenhando o papel de instrução ao mesmo tempo. Deles poderem ter essa nossa instrução, deles saberem como se comportar. Só que nisso acontece esses voos de testes, umas coisas estranhas. Então, ou seja, é a mais, né, do que a gente não sabe. Tá, então é possível que vocês também estejam sendo usados ali como corpo de teste. Depois eu confirmei com esse pessoal aí, é um pessoal chamado do Sirius Disclosure, que são mais de 600 pessoas, né, que trabalham tentando mostrar o outro lado do exército americano, não só do exército americano, mas do governo americano, que tem essa parte alienígena, né, infiltrada, manipulando, e então tem esse pessoal que depois, eu conversando com eles, ele falou, você passou por isso, não passou? Eu falei, passei, então é isso, é por causa disso, disso, disso. Então, essa da cidade cenográfica e o campo de teste, aí eles me informaram que essas náuseas, essas coisas que a gente vai passando biologicamente, e isso não era só na hora, porque quando eu chegava depois em casa, ainda estava
Tava mal ainda. Dava mal ainda, dor de barriga e tal. Daí eu falava, poxa, mas que estranho, porque eu sempre tive esse corpo fechado. Difícil eu ter gripe, dor de barriga, alguma coisa, mas ainda tinha esse resquício. Aí eu achava estranho. Depois, quando eles apontaram, né, de como que era, eu falei, agora sim, agora já as peças assim encaixam. Então vocês eram cobaias, literalmente. É. Tá bom.